Olá e boas-vindas a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa mudança de paradigma fascinante na área da segurança pública. Historicamente, a gente passou muito tempo focado no modelo puramente reativo, ou seja, aquele de agir só depois que o problema já aconteceu. Mas hoje a gente vai entender direitinho por que e como precisamos evoluir para uma abordagem que seja não só proativa, mas totalmente integrada com a comunidade. Então, vamos lá! Sabe aquela frustração gigantesca que a gente vê todo dia nas grandes cidades? Parece que a gente está sempre enxugando o gelo, né? Apesar de um esforço colossal, investimentos massivos e do trabalho incansável das forças de segurança, a luta contra a criminalidade muitas vezes parece estar presa num ciclo que não tem fim. Fica aquela sensação no ar de que não importa o que seja feito, a gente simplesmente não sai do lugar. Bom, é aqui que entra um conceito simplesmente genial para explicar isso. A Síndrome da Rainha Vermelha. É uma metáfora tirada direto da história de Alice no País das Maravilhas. Lembra daquela cena em que a Rainha Vermelha diz para Alice que é preciso correr o máximo possível apenas para continuar no exato mesmo lugar? Isso captura de forma perfeita o problema central de um modelo de polícia que é só reativo. Responder a um crime só depois que ele acontece deixa todo o sistema correndo sem parar, exausto, mas sem nenhum progresso real. Para entender como quebrar essa armadilha, a nossa análise está dividida em 5 partes bem diretas: a Síndrome da Rainha Vermelha, a teoria das janelas quebradas, ordem pública e degradação, o papel dos consegues e, por fim, a correção de cenários de risco. Começando pelo ponto número 1, a Síndrome da Rainha Vermelha. O sociólogo Marcos Rolim introduz essa metáfora da Rainha Vermelha de um jeito brilhante na análise da segurança pública. Basicamente, se o sistema só reage aos incidentes, ele é ineficiente por natureza. Ele simplesmente ignora as causas de tudo aquilo e os fatores de risco envolvidos. A segurança pública não pode ficar só correndo atrás do prejuízo, sob o risco de suar a camisa e no fim do dia ficar exatamente no mesmo lugar. Essa comparação aqui ilustra essa mudança que precisa acontecer. É como um hospital, sabe? A gente precisa sair daquele modelo de emergência, que só fica de braços cruzados esperando os doentes chegarem para tratar os sintomas. O foco tem que ser uma abordagem orientada para resolver o problema na base. O objetivo de verdade é mobilizar os recursos para prevenir a doença antes mesmo que ela se espalhe pelo corpo. E isso nos leva direto para o ponto 2, a famosa teoria das janelas quebradas. Esse é um diagnóstico ambiental incrível para explicar por que os modelos reativos falham tanto. Desenvolvida lá em 1982 por James Wilson e George Kelling, essa teoria defende que a manutenção do espaço urbano é fundamental. Sinais visíveis de desordem e de abandono, se ninguém for lá consertar, mandam uma mensagem péssima, tanto para os moradores quanto para quem quer cometer delitos. A mensagem é clara: aqui não tem controle nenhum. Funciona assim na prática, ó. Passo 1. Uma desordem visível, tipo uma janela quebrada ou um muro pichado, é ignorada. Passo 2, a comunidade bate o olho naquilo, sente a falta de controle e se retrai. E o passo 3, esse clima de abandono vira um imã para comportamentos antissociais e, claro, crimes mais pesados. Ignorar essas infrações menores é literalmente abrir a porta para problemas gigantes. Indo agora para o número 3, ordem pública e degradação. Mas o que é essa tal de ordem pública, afinal? É garantir a segurança, a paz e a salubridade das ruas. Olha para esses fatores aqui: rua com a luz queimada, imóveis caindo aos pedaços, lixo acumulado na calçada, mato alto e vandalismo desenfreado. Quando isso acontece, o controle informal que a própria vizinhança tem desmorona, criando a oportunidade perfeita para atividades ilícitas. E o ponto crucial é o impacto psicológico disso tudo. Um ambiente degradado dá muito medo. E o que as pessoas fazem com medo? Elas se trancam dentro de casa, os laços da comunidade se quebram, o próprio medo esvazia as ruas das pessoas de bem, entregando o espaço público de bandeja para quem tem más intenções. Chegando agora no ponto 4, o papel dos consegues. Diante dessa teia complexa, é aqui que os cônseges, ou conselhos comunitários de segurança, brilham de verdade. Eles são esses espaços fantásticos e voluntários onde a sociedade civil e o poder público sentam juntos na mesma mesa. A sacada principal aqui é entender que o crime não é só caso de polícia. É um problema que envolve o ambiente urbano, a economia, a educação e até a saúde. Essa tabela mostra direitinho como funciona a governança de um bairro na prática. A polícia entra com a segurança e a inteligência. A sociedade civil entra com um voluntariado, apontando onde o calo aperta. Os serviços sociais oferecem saúde e assistência, e o planejamento urbano cuida de arrumar a infraestrutura. O fardo da segurança não pode e não deve cair só nas costas da polícia. E, finalmente, nosso ponto 5, correção de cenários de risco. O que tudo isso significa na vida real?
significa ações táticas que consertam as janelas quebradas, melhorar a iluminação do poste, podar aquele arbusto onde alguém poderia se esconder, limpar o terreno baldio, revitalizar uma praça escura e, muito importante, encaminhar pessoas em situação de rua e com dependência química para um serviço de saúde adequado. Isso devolve o bairro para as pessoas e espanta a oportunidade do crime. Mas tem um detalhe aqui que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. A verdadeira ordem pública não é sair fazendo repressão cega, muito pelo contrário. Uma segurança moderna e eficaz mistura a manutenção da ordem com políticas sociais fortes e um respeito absoluto pelos direitos humanos. É garantir a segurança de todos sem nunca perder a dignidade humana de vista. Tem uma frase aqui que resume isso de maneira impecável. A relação de confiança que pode ser construída através dos consegues também pode ser uma força para as instituições de segurança pública. É exatamente isso. Empoderar quem mora no bairro, trabalhar junto. Essa é a ferramenta mais forte para construir uma paz que realmente dure a longo prazo. E isso nos deixa com uma reflexão crítica para fechar essa nossa análise. As janelas quebradas nos nossos bairros estão de fato sendo consertadas? Ou será que o nosso sistema continua correndo incansavelmente, igualzinho a Rainha Vermelha, suando a camisa só para permanecer no exato mesmo lugar? Fica aí o convite para a gente olhar para a segurança de forma integrada e começar a tratar a raiz dos problemas. Um grande abraço e até a próxima análise.